A democratização e o acesso à justiça nas zonas rurais é uma temática de grande importância, pela preocupação com esse tema. E pelo fato de eu ser juiz de direito, ter atuado em comarca do interior, isso tem uma importância de fato muito grande. Eu observo que a partir da Constituição de 88, houve uma melhora em relação à percepção, às políticas públicas em relação ao acesso à justiça. Isso não quer dizer que tenhamos uma realidade perfeita ou ideal, não estou dizendo isso. Mas se você comparar a realidade de 30, 40 anos, de fato houve uma melhora. Então, o marketing jurídico atualmente é uma ferramenta excepcional para nós advogados. Através dela, eu tento demonstrar para os clientes que o acesso à justiça ele é muito mais simples do que muitas vezes aparenta. Através do marketing jurídico, a gente tenta simplificar as informações para o cliente. Como eu falei anteriormente, mostrando para eles que mesmo apesar de muitas demandas não terem uma resolução de forma célere, ainda assim é viável. E outra, muitas vezes, algumas demandas não precisam nem ser judicializadas. Então, muitos clientes, eles querem judicializar e colocar na justiça e fazer, enfim. E muitas vezes não precisa. Prezo muito pela mediação, pela conciliação, por resoluções extrajudiciais, que são muitas vezes mais pertinentes do que uma ação judicial que pode demorar muito tempo. Ou seja, o marketing jurídico ele é uma ferramenta, como eu falei, excepcional, e ele veio para trazer um leque de possibilidades para nós advogados passarmos as informações para os nossos clientes. Em relação às principais dificuldades dos clientes, eu percebo que existe muita dificuldade em relação à falta de informação. Que apesar de nós estarmos vivendo num mundo globalizado e onde o marketing jurídico ele entra incisivamente com o acesso às redes sociais, ainda assim nós temos clientes que não têm sequer noção dos seus direitos fundamentais, por exemplo. Que é algo que eu bato na tecla, inclusive, artigo 5º, deveria ser ensinado nas escolas, mas não é ainda. Então, muitas vezes, a maior dificuldade do cliente é conhecer dos seus próprios direitos. Sobre a discrepância em relação à comunidade rural e à urbana, é notório que existe. Nós sabemos que atualmente tem existido uma migração no que concerne a avanços, mas ainda assim a informação ainda é um tanto limitada no meio rural. E ainda que a comunidade urbana ela tenha dificuldades nesse sentido, é notório e claro que a comunidade urbana está à frente nesse sentido. Até por conta da instrução, né, educacional, que nós sabemos que, infelizmente, no âmbito rural, ainda existe um déficit um pouco maior do que no âmbito urbano. Olá, amigos do Boniures! O nosso programa de hoje está mais do que especial, pois nós teremos uma presença ilustre, o nosso amigo e vereador, irmão Ivonaldo. Venha para cá, meu amigo. É um prazer tê-lo no nosso programa. E hoje nós teremos um assunto mais do que especial. Nós falaremos a respeito dos moradores da área rural e a dificuldade que eles têm de acesso à justiça. E para começarmos a falar sobre esse tema, vamos ver uma reportagem especial feita por nossa repórter Stephanie Vieira. Olá, sou Stephanie Vieira, aluna da UniFTC na disciplina de Projeto Integrador 4. Estou aqui para representar um pouco da minha pesquisa e da nossa equipe em relação ao acesso democrático à justiça nas comunidades rurais. Por isso, vamos fazer uma série de entrevistas com algumas pessoas que moram, enfim, na zona rural, para que a gente possa concretizar as nossas pesquisas. E hoje estamos aqui para falar sobre o acesso democrático à justiça nas comunidades rurais. O acesso democrático à justiça, infelizmente, ainda é um grande problema enfrentado pelos moradores da zona rural.
Infelizmente, os moradores não têm os seus direitos efetivos e os seus direitos também não são reconhecidos. Ainda que o CNJ tenha dado alguns enunciados e reconhecimento da inclusão digital dessas pessoas, ainda é um pouco distante a prática. E por isso estamos aqui para entrevistar o senhor Micael, morador da zona rural desde o seu nascimento. E, por favor, senhor Micael, respeitando todos os limites por conta da pandemia, eu te faço a primeira pergunta. O senhor acha que os seus direitos são efetivos? De maneira nenhuma. E o senhor, como morador da zona rural, acha que tem alguma diferença em relação às pessoas que moram nos centros urbanos? Seus direitos são iguais ao dessas pessoas? Não é não. Como é que o senhor pode exemplificar isso pra gente? É tipo assim, aqui é dificultado porque a gente mora aqui no interior aqui e é muito... O problema é que não tem encanamento de água certo, não tem. Isso aí que eu falo. E se o senhor quisesse chegar à justiça, como é que o senhor pensaria em chegar? De qual modo? Aí agora nesse momento eu não podia te responder essa pergunta. Porque o senhor não sabe ou porque eu não tem esse esclarecimento? Não tenho esse esclarecimento. Então isso é uma consequência de toda a falta de atenção para com vocês, moradores, não é? É, com certeza. Tá bom, senhor Micael, muito obrigada. Depois o senhor pode assistir o nosso vídeo no nosso canal, tá certo? Tá e a partir disso, nós como alunos estaremos dando alguns esclarecimentos para que em si seus direitos sejam reconhecidos e tenha toda a dignidade da pessoa humana que o senhor, como qualquer outro morador da zona rural, merece. Muito obrigada pela compreensão e entrevista. Muito obrigado, você também. Além do senhor Micael, outras pessoas também sofrem o mesmo problema. Diante disso, estamos aqui para falar com a senhora Cremilda e seu Zé sobre seus direitos, o que eles acham do acesso democrático à justiça. Oi, de casa. Pode entrar? Bom dia. Tudo bem? Tudo bem, dona Cremilda? Eu gostaria de fazer algumas perguntas aos senhores em relação ao acesso democrático à justiça. Gostaria de saber o que é que vocês entendem sobre o acesso democrático à justiça. Democrático à justiça? Sim. O que eu entendo? A senhora acha que aqui, morando na zona rural, seus direitos são iguais aos da zona urbana? A zona urbana é aqui não. A zona urbana é aqui não? É na cidade. Isso, é na cidade. Aqui, a zona urbana é na cidade? Isso, e aqui nós é somos... zona rural. Isso, aqui é Rural. Isso aqui é a zona rural. E a partir disso eu gostaria de entender, de saber como é que os senhores entendem sobre isso do acesso à justiça. Os senhores têm acesso à justiça com facilidade? Aqui? Do jeito que deveria ser, com total facilidade? Não. Sem burocracia? Não tem direito não. Tem não. Entendi. E o direito da senhora, o direito do senhor, é igual ao direito que as pessoas da zona urbana têm? As pessoas moradoras do centro da cidade? Não. Sei que os senhores já são pessoas idosas e com certeza já passaram por algum motivo no INSS. Vocês acham que os trâmites para conseguir seus direitos, benefícios, aposentadoria, enfim, são iguais às pessoas e tão fácil quanto as pessoas da zona urbana? Não. Não, né? Não. Tudo bem, muito obrigada. E a participação dos senhores foi muito importante para elucidar alguns pontos da nossa pesquisa. Muito obrigada. Nada. Além das pessoas que nós entrevistamos, é importante para fundamentar e embasar nossa pesquisa outras pessoas para que a nossa visão seja de fato cumprida e que toda a nossa pesquisa também seja efetiva em relação às hipóteses e objetivos gerais. Por isso estou aqui com o senhor Danilo, morador também da zona rural, e eu gostaria de fazer algumas perguntas ao senhor. Senhor Danilo, como o senhor entende o acesso democrático à justiça? Acesso democrático à justiça? Pode falar o que o senhor acha que é. O senhor acha que os seus direitos são iguais aos direitos das pessoas que moram no centro urbano, por exemplo, Salvador? Não, tipo assim, eu acho diferenciado, né? Porque a gente aqui não tem aquela, sei lá, não tem aquele direito de
poder ir e vir como a gente tem na cidade, que tem um buzu que passa assim toda hora, tá ligado? Tem um... Agora aqui não, a gente fica mais preso. Se a gente tiver que sair, tiver um carro próprio, não tem esse direito como muita gente tem um carro próprio, senão tem um buzu que passa na frente de casa. Aqui não tem, a gente tem que andar e ir pra estrada. Sei lá, uma política meio diferente que a gente tá vivendo, sei lá, complicado de... E infelizmente as pessoas, os políticos, né, só veem os senhores em momentos de eleição, e querem colocar iluminação, melhorar o caminho, né? Mas muitas vezes é só lábia, né? Só tem papo, aquela conversa bonita toda, mas quando chegar na hora, cadê? Não tem. Sério. Então o senhor acha que não tem acesso democrático? Não tem acesso igualitário? Tá faltando isso. Não tem igualdade entre as pessoas que moram aqui e as pessoas que moram no centro da cidade, na zona urbana? Não tem. Não tem. Então a gente pode dizer também que não existe justiça e direito. Não. São duas palavras que infelizmente não andam junto aqui na comunidade rural. A mesma coisa que a gente, sei lá, na cidade tem uma polícia ali que tá protegendo. Claro que não é protegida completamente. E aqui tem quem? Se acontecer um acidente, uma emergência, chega depois de muitas horas, não depois de 3 horas de relógio ou 4. E todos esses aspectos trazidos pelo senhor são fundamentos que realmente dizem respeito à justiça, porque a justiça está elencada a tudo. Então, muito obrigada pelas suas respostas e vamos estar divulgando o nosso vídeo no canal para que, enfim, possa ser esclarecido alguns pontos que ainda estão obscuros em relação ao acesso democrático à justiça. Obrigada. Diante de tudo isso que está sendo discutido, esses cenários de falta de acesso democrático à justiça, nada mais justo do que continuar a nossa pesquisa perguntando às outras pessoas o que é que elas acham, ainda que já tenhamos uma resposta em relação a isso. Vamos aqui agora entrevistar a senhora Cleidiane. Cleidiane, moradora da zona rural, que trabalha com muitas coisas também advindas da zona rural. Gostaria de saber da senhora, a senhora acha o que do acesso democrático à justiça? Eu acho que não tem igualdade referente às pessoas da cidade. Eu acho mais difícil o acesso à democracia aqui na cidade, como se fala? Na roça em si. Eu acho mais difícil o acesso. Entendi. E a senhora já teve oportunidade em um centro urbano? De? Centro urbano qualquer um, Salvador. De estar. Já, sim. E a senhora acha que tem alguma bem diferença? Diferente, totalmente diferente. Totalmente diferente. Acesso ao transporte, acesso a mercado, acesso a posto de saúde, acesso às coisas em si é bem diferente da cidade. Entendo. E a senhora já teve algum momento da sua vida que precisou recorrer à justiça? Não. Entendi. E se precisasse recorrer, seria de um jeito célere, de um jeito rápido, efetivo? Eu acredito que não. Eu acredito que seria bem difícil. Por quê? Porque, infelizmente, hoje em dia, as pessoas, elas valem o que têm, né? Se as pessoas têm mais, ela tem mais poder. Se as pessoas têm mais conhecimento, elas têm mais poder. Tipo, se, por exemplo, alguém conhecer outra pessoa dentro do setor da justiça, aquela pessoa que tem... Como é que se fala? Aquela outra pessoa que não tem conhecimento, tipo, fica bem abaixo daquela outra pessoa que tem, entendeu? Eu acho que é bem difícil essa questão do acesso. Entendo. Muito obrigada mesmo. E nós estaremos disponibilizando o nosso vídeo no nosso canal para que em si, de fato, possa ser esclarecidos alguns pontos que ainda estão ocultos em relação ao acesso democrático da justiça. De antemão, eu peço que vocês lutem pelos seus direitos, pois assim como as pessoas da zona urbana, vocês são reconhecidos como pessoas e não estão escondidos, não estão esquecidos. Existem muitos mecanismos, muitos meios que estão hoje lutando, buscando aperfeiçoar esse acesso da justiça. Como, por exemplo, temos o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, que tem algumas resoluções, alguns reconhecimentos em relação à inclusão digital, que também é um ponto muito importante que ainda não é tão esclarecido, um ponto que ainda não é tão cristalino para que as pessoas da zona rural tenham acesso. Como, por exemplo, encanamento de água, esgoto, energia e um sinal de internet que hoje é uma coisa tão importante para o caminhamento das relações cotidianas.
principalmente neste momento de pandemia que nós tivemos que nos afastar de familiares, amigos, enfim, pessoas próximas. E a partir desse momento, a inclusão digital torna-se mais do que importante para que, enfim, nossos direitos como pessoas sejam reconhecidos. Direitos básicos, direito à vida, segurança, propriedade, moradia, lazer, educação, alimento, enfim. Enfim, muito obrigada e um ótimo dia. Obrigado, Stephanie, pelas informações prestadas. E agora, irmão Ronaldo, nós teremos aqui uma série de perguntas feitas por nossos internautas sobre o nosso tema. Mas antes disso, nós gostaríamos de saber um pouco mais a respeito da sua candidatura, do seu mandato. Bem, foi um prazer enorme estar participando deste programa. Quero aqui estar parabenizando todos os internautas, todos os participantes desse programa. E para mim é o primeiro mandato onde nós estamos unindo forças para fazer o melhor por toda a comunidade. E assim, a nossa primeira internauta, que foi uma eleitora sua, diz o seguinte: irmão Ronaldo, como representante do Poder Legislativo, você acredita que os moradores da área rural, mesmo com os avanços tecnológicos, ainda têm alguns de seus direitos suprimidos em relação aos moradores da área urbana? Sim, com certeza. Inclusive, até hoje, em pleno século XXI, notamos várias zonas rurais sem energia, né? É uma das dificuldades que muitos moradores têm enfrentado. E sem contar que hoje a maioria das pessoas, mesmo com conhecimento, né, ainda tem seus direitos lesados ainda, principalmente nessa área. Você acredita que falta um pouco do interesse de certos colegas de Câmara em solucionar esses problemas? Com certeza, porque a gente vê que na maioria das vezes algo que nós temos lutado para que todos possam unir forças por uma só causa, né, querem ajudar a comunidade em geral, mas sabemos que ainda existem alguns ainda que defendem os seus interesses próprios, que só querem olhar para os seus próprios umbigos. Mas nós temos que entender que nós somos escolhidos para defender o direito do povo, o direito de toda a comunidade em geral, principalmente da zona rural. Se todos pensassem assim, né, meus amigos? Então vamos para a nossa segunda pergunta, da nossa amiga Marcela Castro. Irmão Ronaldo, o que o Poder Legislativo tem feito para que os direitos dos moradores rurais sejam assegurados em sua totalidade? Na verdade, a começar, precisam unir forças, principalmente em entendimento entre eles, onde o Poder Legislativo hoje, falando da nossa cidade, tem feito essa busca, onde precisamos entender que não está aqui os nossos interesses próprios, sim, de uma comunidade. Inclusive, precisamos sentar para discutir ideias, para dar treinamentos, busca de conhecimento para essas pessoas, onde a gente nota hoje muitas dificuldades sendo enfrentadas até no meio de transporte, que isso é algo que conta muito, que hoje, se você parar para analisar, a maioria das pessoas, os moradores da zona rural, só vem atrás de um prefeito para consertar estradas, matar burros. Sabemos que nós precisamos dar muito mais para eles, porque eles têm o direito de acaba por ser uma coisa simples que eles pedem, sem saber que eles têm direitos muito maiores do que esses, né? Direitos que deveriam ser atendidos e que infelizmente não são. Então, você também acredita, assim como eu, que falta isso. Falta aquela capacidade, aquele conhecimento a mais sobre os direitos que eles realmente têm. Sim, com certeza. Até porque nós somos escolhidos para isso, né? Para defender o direito de quem mais precisa. A nossa terceira pergunta é do nosso internauta Alan Silva, de Santa Cruz da Vitória. Você acredita que com as ações que vêm sendo tomadas, em breve nós teremos um acesso à justiça igual para todos os moradores, sejam eles urbanos ou rurais? Eu acredito, porque hoje com essa busca de jovens, né, com renovação que nós estamos tendo muito no século XXI, que hoje a gente tem visto os jovens empenhados, não só de estudar e buscar o conhecimento, mas de colocar em prática o seu conhecimento. E eu creio sim no futuro melhor para a nossa comunidade
em modo geral. É o que nós esperamos, não só para a cidade de Santa Cruz da Vitória, mas como para toda a Bahia. Um estado tão rico e que ao mesmo tempo se torna tão pobre pela diferença social que existe nela, não é isso? E a última pergunta, irmão Ivonaldo, veio do nosso amigo Felipe Castro. Qual a importância do poder público no processo de garantia dos direitos inerentes aos moradores rurais? A importância é porque hoje nós notamos, existem em algumas áreas ainda direitos lesados, né? Que a gente precisa estar batendo em alguma tecla. E esse direito, onde é para todos, eu acredito que está tendo um avanço muito grande, né? E a depender hoje, a dificuldade ela vai existir a todo momento, mas eu falo através da busca, que até os moradores da zona rural, eles estão se comportando, muitos jovens estão se comportando como se fosse da zona urbana, de conhecimento. E isso é muito importante. Com certeza. Você acredita que seria importante que existissem serviços próprios dentro da zona rural para que tivessem profissionais naquele lugar para mostrar para os moradores da lei os direitos que eles têm e os direitos que estão sendo suprimidos por eles? Eu acredito que sim, porque inclusive hoje a gente dá para notar até as indiferenças, até em uma apresentação, quando vão apresentar. Estou aqui com meu amigo aqui, ele é da zona urbana. Isso. E quando se trata de zona rural, parece que é um ser pequeno. Sabemos que nós somos iguais. E hoje, os direitos, não existe numeração para direitos. Tanto para a zona urbana como para a zona rural, tem os mesmos direitos perante a lei. Irmão Ivonaldo, eu quero agradecer imensamente por sua participação no nosso programa, amigos do Bom Iuris. E para terminar o programa de hoje, eu queria dizer que o que nós pensamos quando nós colocamos a nossa confiança, depositamos a nossa confiança em políticos, é que eles façam o mínimo possível, porque se cada um deles fizer isso aqui, eu tenho certeza que nós teremos uma sociedade igualitária, seja para moradores rurais, seja para moradores urbanos, para todos em geral. Então, boa noite a todos. Olá, pessoas. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você acha e acredita que existe equidade para com a população brasileira no acesso à justiça? Simples assim. Você sabe que não existe equidade. Apesar da Constituição Federal garantir que todos tenham ou deveriam ter acesso à justiça, a gente sabe que isso é apenas literatura. Apesar da Constituição nos garantir isso, nós percebemos a grande dificuldade que pobres têm com relação ao acesso à justiça. E aqui para nós, eu penso o seguinte, aquela justiça, o símbolo da justiça não tem aquela venda nos olhos? Aquela venda, para mim, é ficção. Aquele símbolo sabe, ali por trás dos olhos, que quem é rico, quem é poderoso, tem acesso à justiça. Mas na maioria das vezes o pobre não. Imagine esse pobre vivendo na área rural. Aí é que não tem acesso mesmo. Se o povo pobre não tem acesso à internet, que é tão simples, à educação, à saúde, à habitação digna, vai ter acesso à justiça? Então pense aí você, se realmente o nosso povo tem acesso à justiça. Agora, como mudar? Simples. Os novos bacharéis tornando-se advogados, magistrados, etc, etc. Essa juventude sim pode mudar a história desse planeta, acreditando na justiça, acreditando no bom trabalho do judiciário e fazendo com que as pessoas realmente consigam chegar a serem protegidos pela justiça. A gente se fala. Tchau, tchau.